Olha, vamos combinar. Olhando para o mundo hoje, é muito fácil ter a sensação de que as coisas estão, assim, meio caóticas, né? Parece que é uma crise em cima da outra, conflitos que não acabam, uma impressão geral de que, de alguma forma, tudo saiu dos trilhos. Mas e se a gente virasse essa chave de pensamento? A ideia central que a gente vai explorar aqui é exatamente essa. E se o caos não for um acidente? E se não for um defeito no sistema, mas na verdade for o próprio palco onde as coisas mais importantes são construídas? É aqui que a gente chega no paradoxo que está no coração dessa teoria. O caos, nessa visão, não é o oposto da ordem divina. Pelo contrário, ele é a matéria-prima dessa ordem. É como se a ideia não fosse evitar a tempestade, mas sim usá-la para um propósito maior. Ok, então vamos mergulhar nisso. A gente vai seguir um rastro que começa lá na criação, passa por estratégias que desafiam completamente a lógica, atravessa desertos necessários e nos leva até o paradoxo final da cruz para tentar entender o que tudo isso significa hoje. Para começar, vamos para a primeira grande ideia. O caos agindo como uma intervenção corretiva, sabe? Sendo usado para redirecionar planos humanos que, bom, deram bem errado. O cenário em Babel é a imagem de uma ordem humana que parece perfeita. Imagina só, a humanidade inteira junta, falando a mesma língua, com um único objetivo, um só: construir uma torre que alcance os céus. É um projeto super unificado, mas perigosamente focado na própria glória. Essa ordem era, no fundo, uma forma de rebelião. E a resposta divina? O caos. A comunicação entra em colapso. Mas olha, essa confusão toda não foi um castigo. Foi uma intervenção cirúrgica. O caos das novas línguas forçou a humanidade a se espalhar, a povoar a terra, cumprindo o plano original. É como diz uma das fontes: Deus destrói os planos de papel para salvar os seus planos de eternidade. Essa ideia de correção de rota nos leva direto para Jonas, onde o caos parece ser ainda mais preciso, mais focado. A sequência é impressionante. Um profeta decide fugir da sua missão e, do nada, uma tempestade violenta aparece. Logo depois, um sorteio aponta direto para ele. É um caos em cascata, com um alvo bem claro. As fontes interpretam isso de uma forma fascinante. A tempestade não é só um acidente meteorológico, é um tipo de rastreador divino. O desequilíbrio da natureza se torna um instrumento preciso para reequilibrar a vontade de um homem teimoso. O caos externo foi usado para resolver um caos interno, e o resultado? A salvação de milhares de pessoas em Nínive. Agora vamos avançar um nível. Aqui, o caos não é só uma correção. Ele é deliberadamente projetado como uma estratégia militar. E olha, é uma estratégia que desafia qualquer lógica humana que a gente conheça. A história começa com Gideão. Israel está sendo oprimido por um exército midianita gigantesco. Com muito esforço, Gideão consegue reunir um exército de 32 mil homens. Não é o ideal, mas já é um começo, né? E aí, a lógica humana é virada de ponta cabeça. A primeira ordem divina é para dispensar todos os medrosos. E o exército é drasticamente reduzido para apenas 10 mil homens. Para qualquer general, isso já seria um ato de pura loucura. Mas acredite, a loucura não para por aí. A ordem seguinte é ainda mais estranha: levar os homens para beber água. Apenas 300 deles bebem levando a água à boca com as mãos, sem se distrair, permanecendo alertas. A instrução final? Mande os outros 9.700 para casa. Fique só com os 300. É, basicamente a receita para o suicídio militar. Então, qual o propósito de criar essa vulnerabilidade extrema? O mistério por trás dessa redução drástica era simplesmente eliminar qualquer possibilidade de que Israel, no final, dissesse: foi a nossa força que nos salvou. O caos da vulnerabilidade foi criado justamente para que a origem da vitória ficasse inquestionável. E essa estratégia de usar a loucura como arma nos leva direto para Jericó. Tenta imaginar a cena: uma cidade com muralhas impenetráveis, e a instrução divina é marchar. Marchar em silêncio por 6 dias. No 7º dia, marchar 7 vezes e só então gritar. O caos aqui não foi físico de primeira, foi psicológico. O silêncio prolongado foi a arma, criando uma tensão insuportável que, no fim, desmoronou as muralhas de dentro para fora. A gente falou de caos que reorienta, caos que serve de estratégia. Mas as fontes também nos levam a lugares bem mais sombrios, onde o caos se manifesta como um processo longo, doloroso, de transformação. A trajetória de José é uma sequência de desastres que dura 13 anos. Ele recebe uma promessa de liderança e o que vem em seguida é traição, escravidão
injustiça. A pergunta que fica martelando é: se havia uma promessa, por que tudo deu tão errado por tanto tempo? A perspectiva do propósito só fica clara lá no final, na frase que o próprio José diz aos irmãos. O caos daqueles 13 anos é descrito como o deserto necessário. Foi o processo que forjou o caráter dele, que quebrou seu orgulho e o preparou com humildade e sabedoria. Sem a cova e a prisão, ele simplesmente não estaria pronto para o palácio. Agora, o teste de estresse máximo para essa teoria é a história de Jó. Ele perde absolutamente tudo em um único dia, e o caos na vida dele não era um castigo. O sofrimento extremo serviu para demolir a imagem que ele mesmo tinha de Deus, algo que ele admite no final. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O caos absoluto destruiu um Deus teórico para revelar o Deus real. E tudo isso parece que vai convergindo, se afunilando para o que as fontes chamam de o ápice do caos, o evento que está no coração da fé cristã. É o momento em que a maior desordem de todas se torna um mecanismo da maior vitória. A cena no Calvário é de desordem total. O Criador do universo sendo executado como um criminoso. O céu escurece ao meio-dia. Para os discípulos era o fim de tudo. Naquele exato momento, no auge do caos, quando as forças do mal acreditavam ter vencido, a maior vitória da história estava sendo conquistada. E a nova ordem que nasce desse caos todo explode no Pentecostes, fechando um ciclo que começou lá em Babel. Lá atrás, a confusão de línguas separou a humanidade. Aqui, o aparente caos das línguas faz exatamente o oposto. Ele une a mensagem e funda a igreja. Trazendo tudo isso para hoje. A proposta das fontes é que essa lógica não ficou presa nos textos antigos, não. Ela oferece uma nova maneira de interpretar as nossas lutas atuais. Talvez alguém esteja vivendo um Jericó pessoal, encarando muralhas que parecem intransponíveis. Ou quem sabe um Babel, com aquela sensação de que ninguém entende o que se fala. A ideia é que o padrão se repete, e isso muda completamente a pergunta que a gente faz no meio da crise. Em vez de por que esse caos está acontecendo, a pergunta se torna: o que está sendo construído aqui? Uma das fontes conclui com esta imagem poderosa. Talvez a questão não seja como fugir da tempestade, mas se no meio dela é possível reconhecer a presença daquele que, segundo essas narrativas, não apenas a acalma, mas a usa para nos levar ao nosso destino.